O plano final do American Gigolo é, entre aspas, plagiado do plano final do Pickpocket do Robert Bresson, mas são filmes completamente diferentes, com dinâmicas diferentes com a linguagem. Então o Shredder não simplesmente plagiou, ele usou o Bresson como um modelo para articular as ideias dele, para articular um método dele. Inclusive, o próprio cinema do Bresson, por si só, possui um pouco essa natureza de um modelo de regras que ele mesmo estabeleceu para si. Eu falei um pouco sobre esse método do Bresson no meu vídeo sobre o dinheiro. Eu vou linkar o vídeo aqui em cima. O Bresson tem um livro chamado Notas sobre o Cinematógrafo, que é uma espécie de livro de princípios do seu cinema. Não são bem regras fechadas que ele define, mas princípios que ele seguia. E o Paul Schrader admira muito esse modelo bressoniano. Inclusive, o Schrader tem um livro sobre cinema chamado Transcendental Style in Film, em que ele fala sobre o Bresson, o Ozu e o Dreyer. Mas, na prática, o Schrader articula esse modelo bressoniano a partir de uma sensibilidade própria, a partir de um método próprio. O First Reform, por exemplo, usa muito bem esse modelo bressoniano a partir de uma visão própria. O filme tem um roteiro com um texto muito rico e usa de uma direção muito rigorosa para concretizar esse texto. Cada plano é milimetricamente pensado, a posição dos atores é muito calculada, existe uma espécie de mecânica austera que representa aquele mundo. É uma espécie de método bressoniano, mas o Schrader se dá várias liberdades que o Bresson não se daria. As atuações, em vários momentos, possuem um efeito melodramático que o Bresson nunca usaria. A maneira como as emoções dos personagens são articuladas possuem várias sutilezas que rejeitam uma impessoalidade bressoniana. Ele parte desse modelo bressoniano como um ponto de partida para construir o seu próprio método. Um método que não é nem exclusivamente do Bresson. Existe toda uma tradição até de cinema oriental que é muito rica, que é focada nessa distância reveladora, nessa objetividade reveladora da câmera. O Mizoguchi, especialmente, faz isso muito bem. Parte dessa aparente objetividade impessoal para registrar uma natureza muito essencial e sutil do ser humano e do mundo à sua volta. O Alexandre Astruk, inclusive, tem um texto muito bom sobre mise-en-scène, em que ele fala sobre a intensidade da distância dos filmes do Mizoguchi, essa noção de observador, de testemunha. Ele fala desse recuo sábio que busca registrar um lampejo. E acho que, de alguma forma, isso se adequa muito bem ao First Reform. Ou seja, não é nem uma tradição exclusivamente bressoniana. São tradições que ele vai lidando, que ele vai se apropriando, que ele vai ressignificando e usando dentro da unidade do seu filme. Alguém até pode dizer, mas a história do First Reform é igualzinha à história de tal filme. E sinceramente, isso não me importa. Ele podia ter o mesmo roteiro de outro filme. O que me interessa é o que o diretor faz com esse negócio, o que ele faz com esse material, como ele encena o seu filme, como ele articula um próprio método através da sua mise-en-scène.